Bem-vindos a mais um podcast Menu de Mães, e hoje a gente vai explorar um tema super curioso, fascinante, do mundo do hypnobirthing. A nossa convidada especial hoje é a Joana Cepreni. A Joana é mãe da Maia, ela é psicóloga perinatal, é especialista em hypnobirthing. Bom, se preparem para a gente, descobrir um pouco mais sobre essa técnica que transforma a experiência do parto em algo mais tranquilo e menos doloroso, né? Trazendo um bem-estar aí para a mãe e para o bebê. Bom, é isso. Eu tô muito feliz, Jo, que finalmente a gente conseguiu, né? Faz um tempo que a gente tá tentando marcar e dessa vez deu certo. É um prazer enorme ter você aqui hoje. O prazer é meu. Muito feliz. Eba! Bom, eu tô aí sempre acompanhando a Joana no Instagram e muitas pessoas eu acho que vivem esse momento da gestação. Elas, principalmente as pessoas que têm interesse em ter parto normal, elas procuram informações sobre isso e provavelmente chegam na Jo. Então eu acho que a Joana podia começar contando como foi que esse mundo do hypnobirthing se abriu para você, né? E contar um pouco como funciona o hypnobirthing. Uhum. Então, eu sempre fui muito fascinada por bebês. Então, desde que eu era uma criança, que eu era fascinada por esse mundo de bebês e de crianças, enfim, sempre quis ser mãe. E quando as pessoas ao meu redor começaram a ter filhos, né, isso começou a ficar um pouco mais próximo, aí eu casei, eu comecei a tentar engravidar, e a minha cunhada e uma das minhas melhores amigas engravidou, e as duas fizeram um curso de hypnobirthing fora do Brasil. E elas vieram me contar, assim, olha, eu fiz um curso que tem tudo a ver com você. E na hora eu ouvi um pouquinho ali do que era, achei interessante, mas pensei, bom, vou guardar isso para quando eu engravidar, eu vou atrás desse curso. Logo em seguida, poucos meses depois, a minha irmã engravidou. E perguntou se eu não queria ser a doula dela. Porque a doula, ela é uma acompanhante no parto e tem um acompanhamento emocional também. Sim. Por eu ser psicóloga, já ter esse estudo, né, enfim. E aí eu fui fazer o curso de doula aqui em São Paulo. E é como se eu tivesse acordado uma partezinha dentro de mim, assim, de reviver gestação, reviver um pouco das coisas que eu aprendi na faculdade, mas que eram bem básicas. Me fascinei, achei incrível e fiquei muito ansiosa para participar do parto dela, que no fim não aconteceu porque ela né, fez as técnicas de hypnobirthing e ficou super tranquila e o parto dela foi super rápido e eu nem cheguei no hospital. Mas enfim, e daí... Bom, a técnica funciona. Funciona. Foi muito rápido. E depois disso eu resolvi fazer a formação em Londres. Eu falei assim, então eu procurei no Brasil, não tinha formação no Brasil, não tem a formação no Brasil, e eu estava recém-casada e não tinha filhos, né, simplesmente peguei uma mala e fui para Londres fazer o curso lá. E aí me apaixonei mais ainda, até porque o hypnobirthing tem tudo a ver com o emocional, né, tem muito a ver com a psicologia, com essa parte emocional, então casou uma parte que eu já amava da psicologia com um público que eu também já amava atender, que são as mulheres. Sim. Né? E numa fase tão especial assim. Tão bonita, né? Sim, tão bonita. Que legal. E como explicar um pouco sobre o hypnobirthing? Então, o hypnobirthing, ele é uma técnica, né? Você me perguntou se é uma técnica que ensina a mulher, primeiro, prepara a mulher para ela não ter medo. Então, ensina a mulher como que funciona um trabalho de parto, como funciona o útero, como que o corpo dela responde, como que ela pode fazer para tornar esse momento mais tranquilo, mais relaxada, não ficar, né, perder os medos mesmo, com informações, né? O começo a mulher aprende muitas informações sobre o parto, sobre o corpo. Sim. E tem técnicas que vão ajudar a mulher a passar por esse momento. São 3 técnicas de respiração que a mulher vai usar em momentos diferentes, tanto da gestação quanto do parto. E aí, essas técnicas de respiração são interessantes porque a mulher consegue usar elas depois da gestação.
Então, no pós-parto ou na vida, tem uma respiração que ajuda a mulher a ficar mais calma. Então, qualquer momento que a pessoa estiver nervosa, ela pode usar essa respiração para ficar mais calma. Tem uma respiração que ajuda a relaxar bem o corpo. Então, eu falo para elas usarem quando tiverem cólica, quando tiverem algum desconforto no corpo, para soltar e relaxar o corpo, né, que é a que ajuda na contração. E até a respiração do expulsivo, que é uma respiração que também se usa na yoga, e que pode ajudar a mulher até com constipação, né, na hora de ir ao banheiro. Que legal. Então, são técnicas que elas são usadas para o parto, mas elas podem ser usadas depois. E os relaxamentos que são... né, a gente faz os relaxamentos no curso, mas tem uns áudios de relaxamento que elas ouvem, né, para treinar o cérebro a entender que o seu corpo precisa relaxar. Também pode ser usado depois. Se você tiver insônia, se você estiver estressado, eu coloco, às vezes, se eu estiver com insônia, eu coloco o áudio do hypnobirthing para dormir mais rápido. E funciona super bem. Então, essa técnica não é só indicada para esse momento, né? Ela é só para mulheres gestantes. Ela pode ajudar. Ela é indicada para mulheres gestantes, mas ela pode ser usada depois. Entendi. Né? Porque assim, o áudio ele é super relaxante, mas ele fala muito depois da parte da gestação, de você pensar no seu bebê. É que eu durmo antes dessa parte. Que legal. E, Jô, qualquer mulher pode praticar? Qualquer mulher essa pode técnica? praticar. Não tem uma contraindicação, uma restrição, nada? Não, porque, por exemplo, né, já vieram várias mulheres, inclusive tem 2 mulheres agora nessa turma com gestação gemelar. Não dá certeza absoluta que ela vai ter um parto normal ou não, mas não importa, ela vai ficar muito mais tranquila, vai entender sobre o corpo dela, vai aprender a respirar, independente da via do parto. Sim. Né? Tem algumas mulheres que já sabem que precisam de uma cesárea por alguma questão, ou algumas mulheres que escolhem fazer uma cesárea, mas que também não sabem de nada, né, do corpo. Então, é um curso muito informativo e que deixa a mulher relaxada. E também tem uma parte do psicológico, do emocional, que eu acho muito legal de trabalhar ali com aquela mulher que está esperando um filho, né, que vai ter uma mudança gigante na vida dela. Então, por exemplo, se uma mulher vem, mas ela não quer ter um parto normal, ela quer ter uma cesárea, mesmo assim ela vai trabalhar o emocional dela de trazer o bebê ao mundo, de como está sendo essa gestação, do que ela está sentindo, quais são os medos dela. Então, tem uma outra parte também bem legal nisso. Muito legal. E quais são os benefícios dessa prática para a hora do parto mesmo, em específico? Então, o que realmente acontece? Quando a gente consegue deixar o nosso corpo mais tranquilo, né, e usar assim, para o parto a gente precisa de uns hormônios bons, né? Eu falo que a gente precisa da ocitocina e a gente precisa da endorfina. Então, na hora do parto, a mulher vai ter essas técnicas de relaxamento, de respiração e com o parceiro ou a parceira ali acompanhando para estimular esses hormônios. E estimulando esses hormônios, na maioria das vezes, ela consegue ter um parto mais tranquilo, mais gostoso, mais amoroso a experiência toda, porque ela está tranquila e está numa conexão ali com o parceiro ou com a parceira. E os hormônios estão funcionando no corpo dela, fazendo com que a dilatação se torne mais rápida, que o parto seja mais efetivo também. O estresse, né, o hormônio do estresse, é um hormônio que atrapalha muito o desenvolvimento do parto. Então, muitas vezes a mulher não dilata, né, até o final, ou precisa ser encaminhada por uma cesárea, o bebê entra em sofrimento, porque aquela mulher está com muito estresse no corpo dela, né, produzindo muita catecolamina, cortisol, e aí não evolui. E será que esse estresse vem do medo? Ah, muito, sim. Do desconhecido, né? Porque você nem sabe o que... Né? Se você não tiver informação, você está ali no escuro, né? Exatamente. E aí, do nada, você começa a sentir reações, né, sensações no seu corpo. Que você não controla. E que você não conhece. É. Né? E aí é assustador, para quem, né, não sabe o que fazer com isso. O que eu faço com isso? Nossa, só de lembrar. E como acontece, né, o hypnobirthing? Tipo, a mulher fica hipnotizada? A hipnose, sabe o que é hipnose? Mais ou menos, acho que é bom você explicar, até porque tem muita gente também que não sabe. Não sabe, né? Eu sei mais ou menos, até por, né, acho que a gente escutar por aí, deduzir um pouco. Sim. Mas o que geralmente as pessoas acham que é hipnose?
vem um terapeuta, te mostra alguma coisa, né? É. Um reloginho, alguma coisa, e você entra, ele te hipnotiza. Toda hipnose é auto-hipnose. Então, você precisa se permitir entrar nesse lugar. E é um lugar de relaxamento profundo. Então, simplesmente você vai ser conduzido por um relaxamento profundo. E no Hypnobirthing a gente vai falar coisas leves, boas, positivas, né? A gente vai trabalhar com o inconsciente, soltando essas informações boas e relaxantes para dar esse efeito no corpo da mulher. Então, a hipnose é mais simples do que a gente imagina, na verdade, né? Ela entra em hipnose porque ela entra num estado de relaxamento profundo. Então, é isso. E aí ela também muda a sensação do tempo, né? Que é uma coisa que as mulheres também têm medo. Ai, medo daqueles trabalhos de parto de não sei quantas horas. Quando você entra nesse lugar profundo de relaxamento, você perde muita noção do tempo. E aí isso também é mais confortável, né? Imagino que sim. Colocar essa técnica em prática, né? Ela traz benefícios também para o bebê na hora do parto? Olha, eu imagino que sim, porque imagina você nascendo e a sua mãe super nervosa, estressada, com batimento cardíaco acelerado, isso está conectado com o bebê. Totalmente. E o seu filho nascendo e você respirando, tranquila, sorrindo, feliz, cheia de amor, com a sua ocitocina super alta. Então, eu acho que é uma experiência toda diferente para a mãe e para o bebê e para os parceiros. Que legal. E como é possível que essa concentração, né, esse relaxamento, ele elimine ou diminua a dor, né? Porque é uma dor intensa, né? Eu não cheguei até o final, tive que ir para uma cesárea, né? Mas até onde eu cheguei, a dor foi intensa. E eu fico pensando, né, como diluir isso, né, de alguma forma, sem ser necessariamente com anestesia, né? Óbvio que é a forma mais boa, Sim. prática de diluir, mas que também pode atrapalhar muito o parto normal, né? Então, hoje em dia já não. Hoje em dia a anestesia ela não vai atrapalhar mais muito um parto normal. Os anestesistas eles têm ali uma dose certa, até você pode tomar uma anestesia E e sentir muita você coisa, sentir né? muita coisa, você caminhar, você levantar. Eu Eu mesma. tomei um pouco também. E eu sentia. Uhum. Inclusive, eu sentia dor também, porque a minha anestesia não pegou direito. Nossa, como Porque a doía. anestesia de parto, ela é analgésica, É. né? Ela é uma analgesia, então ela vai tirar a dor da contração intensa, mas ela não é, teoricamente, para bloquear todas as suas pernas, né? Para você não sentir nada. Daí sim acaba prejudicando. Mas quando você faz uma respiração, o que acontece? Quando você tem medo de alguma coisa, né? Ou quando você acha que você vai sentir dor, o que a gente faz? A gente trava o corpo. A gente contrai o corpo na defensiva. E se você for pensar em outras coisas, outros procedimentos, sei lá, que você for fazer vacina, né? O que eu mais lembro é de vacina. A médica fala, relaxa o braço, solta o braço para poder entrar a agulha, porque senão vai te doer. Então, o útero é a mesma coisa, né? O útero é um músculo e ele vai contrair. Se você consegue relaxar esse músculo, você vai sentir menos. Entende? E aí, assim, não só, claro que o parto, né, a contração é mais intensa, é tudo mais intenso, mas a maioria das minhas alunas, né, porque eu não gosto de generalizar nada, né, mas então a maioria das minhas alunas, e eu fiz a prática também, né, porque eu pari, senti essa diferença de você sentir uma contração, de repente, de surpresa, e estar com o corpo tenso e todo rígido, e depois você se concentrar e fazer a respiração e sentir a contração e ver como é diferente, né? A sensação da dor é diferente, ela é muito mais leve. E essa sensação de rigidez pode até, você falou da vacina, mas pode até ser em alguma coisa que você goste, né, de fazer, sei lá, mas que você tenha receio, medo. Na yoga falam isso, né? A professora de yoga fala, que eu fiz yoga há muito tempo. Ela fala assim, ai, né, tá queimando a perna, está naquela posição e tá queimando. Ela fala, respira e relaxa na dor, relaxa, solta a musculatura e daí passa. Sim. Eu uso muito a respiração do Hypnobirthing quando eu tenho cólica hoje em dia. Eu era uma pessoa que tomava remédio 2 dias, porque eu tinha muita cólica. E eu nunca mais tomei. Que ótimo.
E o Hypnobirthing, ele foi idealizado somente para mulher durante o parto, mas você comentou que isso pode carregar para a vida toda, né? Em momentos como esse, como tanto da cólica, quanto de alguma situação. Em que outros momentos você acabou utilizando, que você já viu alguém falar para você, ai, nossa, isso me ajudou em tal momento? Nossa, preciso pensar agora. Eu uso muito no esporte e na minha autoconsciência ali nos meus atendimentos, por exemplo, né? Vou falar mais de mim, porque não lembrei de exemplo de outras pessoas, mas, por exemplo, às vezes eu tô numa correria, numa agitação de mãe, assim, sabe? De assim, eu estava atendendo, mas eu tive que levar a criança na escola, depois voltei, cheguei em casa 5 minutos antes de atender, e aí eu sento na cadeira e eu não quero atender com essa afobação, né? Com essa sensação e Energia. com essa energia, a minha paciente que está ali, eu preciso estar inteira. Então eu paro ali aqueles 5 minutos, eu fecho os olhos, eu respiro, eu sinto meu corpo, sinto meus pés no chão, né? Dou uma conectada e começo o atendimento. Isso eu uso bastante. E antes de dormir, por ter muitas, né, coisas na cabeça, a gente fica pensando em tudo que precisa fazer no dia seguinte e tudo mais. Eu uso muito, e aí isso sim, as mulheres têm me falado bastante no pós-parto, que elas usam de deitar na cama e usar os relaxamentos mentais, tem alguns que são os relaxamentos do corpo, mentais, assim, para conseguir relaxar e baixar os pensamentos e conseguir entrar num sono, assim, né? Não ficar com a cabeça muito agitada, Ainda sabe? mais depois, né, que você passa pelo parto, Sim. você tá agitada, né? Mesmo que esteja muito cansada. Mentalmente agitada, Exato. né? A mente fica muito agitada. E sabe o que foi muito engraçado? Eu tenho um grupo para cada turma. Uhum. E elas continuam com uma rede de apoio, conversando entre elas, né? O que é muito legal. E aí, uma delas falou esses dias, dando dica para as outras meninas, que o bebê não parava de chorar e que ela demorava quase 1 hora para fazer esse bebê dormir. E o marido falou: por que você não coloca aquele áudio que a gente escutava tanto na gestação para ver se ajuda? E ela falou para as meninas: o meu bebê dormiu em 3 minutos. E ela começou a ouvir direto com o bebê no quarto e falou que o bebê capotava. E daí as outras meninas, e foi uma coisa que eu não fiz, porque eu não tive esse insight, né, com a minha filha. E aí mais umas 3 alunas fizeram e falaram: gente, funciona, porque não sei, estava ouvindo e o áudio é relaxante. É um áudio que eu regravei com a minha voz, né, em português. Uhum. Então elas usam nisso também, Que né, ali legal. no pós-parto de Que ajudar legal. para o Eu bebê ainda dormir. fiquei pensando, né? Às vezes pode ajudar também na hora da amamentação, porque é um momento tenso e é um momento Sim, sim. muitas vezes doloroso. Então, você já saber trabalhar isso, né? Trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua mente para esse momento é Sim. importante também. Tive uma aluna, que agora que você falou, tive uma aluna que ela até veio, né, depois me buscar ajuda, porque foi tudo lindo, maravilhoso, o parto foi tudo incrível, mas a amamentação, ela sentia choque. O peito dela dava choque na hora da amamentação. Ela sentia muita dor. E, assim, não sabia o que fazer, né? Ela estava com consulta de amamentação, com tudo, e daí eu falei assim: tenta fazer as respirações. Tenta relaxar o seu corpo deve estar assim para amamentar, sabe? Tenta soltar o seu corpo, respirar. Pronto, passou. Ela não sentiu mais os choques. Que legal. E existe um período certo para a gestante começar a fazer as aulas, assim, ou, enfim, praticar essa técnica? Não, vai depender muito da gestante. Porque, assim, tem algumas gestantes que chegam com 12 semanas e já estão super ansiosas para começar, para conhecer, para praticar. É cedo, entre aspas, né? Tá bem no comecinho, mas se essa gestante for usar, eu dou muito material, né? Então, se ela for usar a técnica, for fazendo os exercícios durante toda a gestação, é maravilhoso. Ela vai estar super Ela vai estar preparada. super E preparada. com o tempo, né? Uhum. Uhum. E claro que se ela quiser tirar Confiante. dúvida, enfim, né? Se ela fizer o curso com 12 semanas e abandonar, não vai funcionar tanto. Mas tem gestantes que chegam com 12 semanas e tem gestantes que chegam com 36. Assim, bem em cima da hora. De qualquer forma, ajuda, funciona, né? Uma vai ter mais tempo, a outra vai ter menos tempo, mas daí, de repente, uma, né, fez um intensivão e
vai funcionar, ele acaba que funciona para todo mundo, mas você tem que ter um pouquinho de disciplina de praticar minimamente, de entender, de realmente entrar na técnica, né? Sim. E, por exemplo, uma mãe teve um filho, ela não, né, ou ela fez o curso, conheceu tudo, praticou. Aí chegou no outro filho, ela precisa revisitar isso ou você acha que ela já está pronta novamente? Também depende da gestante. Eu já tive alunas que fizeram curso de novo porque elas Às queriam. vezes. Sim. Né? Eu dou material, então elas poderiam fazer sozinhas, né? Repetir os áudios, repetir a prática sozinhas, mas muitas querem reviver a experiência. Sim. Então, precisar, talvez não precisa. Ela tem a técnica, ela pode fazer sozinha, mas às vezes algumas gestantes gostam de fazer novamente, de conhecer outras mulheres e de lembrar realmente. É muita informação, são 5 encontros, né? Ah, são 5 encontros. Eu vou perguntar um pouco disso também. E algum momento dessa técnica não tem. Você falou que não tem restrição de alguém, enfim, não tem efeito colateral, mas pode ocasionar algum ou não? Negativo? Não. Não. Que ótimo, né? Não, porque basicamente é você aprender a relaxar, a respirar e ter informação sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, né, com o seu corpo. Sim. E como surgiu essa técnica? Foi a Mary Mongan, que foi a mulher que inventou essa técnica, e ela tem uma história assim parecida, né, porque ela também era apaixonada por bebês, né, como eu falei, que eu era, e ela ouvia na família dela muitas histórias das mulheres, entre elas, assim, falando sobre histórias de como os bebês vinham ao mundo. E ela fala no livro que eram histórias muito ruins e de muito medo, de muita dor. E ela tinha 8, 9 anos de idade, ela não conseguia entender por que aquele bebezinho tão fofo, pequenininho, bonitinho, trazia tanta dor para aquela mulher. Por que não era uma experiência feliz? E ela cresceu com esse pensamento, e quando ela engravidou, ela pensou em realmente estudar e entender o porquê disso, e ela encontrou um livro de um obstetra inglês que chamava Childbirth Without Fear, né, que é o parto sem medo. E ele falava muito dessa relação do medo com a tensão e a dor, que a mulher sente medo, tensiona o corpo e o corpo gera mais dor. E aí ela que já era hipnoterapeuta, começou a trabalhar o corpo dela e relaxar o corpo dela e fazer as técnicas de respiração nela mesma, né? Ela começou com ela, para tentar ficar o mais relaxada possível durante o parto dela. E ela teve 4 partos. Os primeiros 2 partos não foram da forma que ela queria, mas porque ela teve uma intervenção que ela não conseguiu segurar. Assim, o médico, ela teve 2 partos muito rápidos, né? Todos foram muito rápidos. O médico não chegou e ela teve intervenção dos médicos que estavam lá. Ela, né, não teve voz, assim. Mas o 3º e o 4º parto ela conseguiu ter partos naturais, sem nenhuma intervenção, só com a respiração e com relaxamento. E ela fala muito de um parto sem dor. Ela fala que não sentia dor no parto porque ela entrava num estado muito profundo de hipnose, de relaxamento. Eu não gosto de colocar um parto sem dor, porque eu acho que cada mulher é diferente, é única e tem uma sensibilidade diferente. Eu tenho alunas que falam, mas eu senti uma coliquinha, não sentia nada e o bebê nasceu e foi muito tranquilo. E tenho alunas que fizeram a mesma coisa, mas sentiram a dor da contração, pediram analgesia. Então, né, não dá para medir, né, colocar uma régua só. É impossível. Mas que interessante, né? Ela fez tudo isso para ressignificar esse momento, né? Ela sentiu essa necessidade, né? Sim. E você lembra de algum episódio que foi muito marcante? Que você viveu com alguma grávida, enfim? Que você pode compartilhar, né? Óbvio. Não, sim, assim, todas as aulas são super marcantes, eu adoro acompanhar, elas mandam uns relatos de parto, mas os 2 partos que eu acompanhei foram muito marcantes, né, que eu não acompanho muitos partos, porque pela disponibilidade de tempo, mas eu acompanhei o parto da Fabi, que foi muito marcante, muito maravilhoso, e o parto da Flávia, que é uma outra amiga minha, que teve o bebê dela no meu carro. O parto dela foi tão rápido. Você não conhece essa história? Não. O parto dela foi tão rápido
E foi o primeiro parto que eu fui acompanhar. Que eu cheguei na casa dela e já falei, vamos pro hospital, porque tá bem intenso isso. E a gente chegou no carro e o bebê nasceu. No carro, nas minhas mãos, assim. Nossa! Então, esse foi o primeiro e o segundo foi o da Fabi, que foi muito lindo também. E que eu pude praticar mais a parte de doulagem, né? Que eu estudei. É isso que eu queria saber também. Qual a diferença, né, de doula e dessa técnica? Não tem nada a ver, né, na verdade, uma coisa com a outra, mas eu acho que é interessante, porque as pessoas que estão buscando esse assunto, com certeza, elas querem também entender se elas vão precisar de uma doula, uma vez que ela já sabe a técnica. A doula, ela é bem necessária, assim, né? Pode ser uma doula ou pode ser uma enfermeira obstétrica que tenha essa mesma função aí de cuidar da mulher, de dar um apoio. Então, a doula vai fazer massagem, vai fazer um carinho, vai ajudar a mulher a mudar de posição. Tem muitas doulas que têm técnicas como de spinning babies, que ajuda a mulher no posicionamento para ajudar, né, o bebê a se posicionar, o bebê a descer. Tem doula que faz acupuntura, aromaterapia, chás, coisas que vão ali agradar e ajudar essa mulher, colocar na banheira. Tem várias formas não farmacológicas também de alívio para dor, né? O chuveiro, a banheira, a massagem. Então, toda essa parte assim é super importante. O hypnobirthing é uma técnica que a doula pode usar. Então, muitas doulas fazem o curso também. Então, eu não dou a formação do curso ainda. Um dia ainda quero dar. Deixa minha filha ficar um pouquinho maior e eu tenho um tempo. Mas eu não dou a formação ainda. Mas essa é a ideia, né? Das doulas terem também essa ferramenta para elas poderem ajudar essas outras mulheres a respirar. Sim. Que legal. E você acha que a técnica, né, a pessoa que conhece da técnica, tudo, ela já é uma pessoa mais informada, uma pessoa, né, mais preparada? Você acha que isso faz com que torne esse momento mais humanizado? Você acha que, né, como os médicos aceitam isso também, né? Hoje em dia, as pessoas estão mais, acho que abertas e mais conscientes da importância de ter um parto cada vez mais humanizado, mas eu queria entender, né, você que tem essa percepção, que acompanha. Sim. A mulher que tem esse desejo, né, de ter um parto humanizado, que as pessoas confundem um pouco, né? Então, vou explicar. O parto humanizado, ele é o parto que vai respeitar as vontades daquela mulher. Sim. Muitas mulheres querem um parto normal com as vontades dela ali, que é a luz, é a doula, a música, né? Essas coisas. Essa mulher, a mulher que vai se preparar para ter esse parto do jeito que ela quer, ela vai em busca de técnicas e de profissionais que falem a mesma linguagem. Sim. Então, claro que facilita muito ela estudar primeiro, porque daí ela vai conseguir conversar com o médico dela e entender se esse médico vai ficar ali com ela até o final, vai esperar ela ter um parto normal do jeito que ela quer, vai respeitar a luz e o som e o ambiente, a temperatura, tudo. Ou você vai ser um médico que vai falar, não tenho tempo, vamos fazer logo uma cesárea, né? Que a gente sabe que tem muitas cesáreas desnecessárias no Brasil. Então, ela vai evitar entrar num lugar que não é o que ela queria, né? Sim. Então o parto humanizado, ele sempre ajuda, né, numa situação como essa, mas a pessoa também pode ter a técnica e não necessariamente ter se preocupado com todo o resto, mas no curso você já aborda tudo isso. Eu abordo e eu falo muito da importância desses profissionais. Falo muito da que legal. importância de buscar uma equipe que fale a mesma língua que você. Sim. Eu falo muito, tem uma aula que é só sobre o plano de parto, de todas as intervenções, de tudo que a mulher precisa saber que existe essa opção, que, né, se o médico faz, se não faz, se ela quer que faça no corpo dela ou não. Então, tem uma aula toda sobre isso também. Que legal. Uma amiga outro dia me perguntou, ela estava para parir, enfim. Ela falou, você fez o plano de parto da TT? E eu pensei, nossa, não. Também foi tudo muito rápido, a TT nasceu antes da hora, mas eu não sei se eu teria feito. E eu fui uma pessoa que eu busquei bastante informação, eu fiz alguns cursos, mas também naquela época Diferente, né? era diferente, né? E nem faz tanto tempo. Ela tem 6 anos, 7, 6. Foi 7 anos atrás. Mas faz Eu uma tava diferença. grávida, mas faz diferença, né? E eu acho que mais importante do que você fazer um plano de parto é você entender o plano de parto e você debater com o seu médico.
com a sua equipe. Eu não fiz um plano de parto. Eu conversei com a minha médica sobre todas as possibilidades, sobre tudo que eu gostaria. Minha médica muito alinhada comigo. Conversei tudo com a minha enfermeira obstétrica, que foi minha doula. Sabia de tudo. Meu marido sabia de tudo. Então, tá tudo certo. Então, eu não precisei levar um plano de parto, entendeu? Então, mas sabe, todo mundo estar na mesma página, todo mundo entender tudo Faz toda a é o mais diferença. importante e faz muita diferença. Legal. E você pode... Mas, por exemplo, né, antes de perguntar isso, e quando tem intercorrência, né? Porque as intercorrências acontecem. Sim, Foi o meu caso, por exemplo. Isso às vezes causa frustração, né, em algumas pessoas. O que eu falo para as meninas é assim, a gente está se preparando o máximo que pode para ter o máximo de informação e saber de tudo. E escolhendo a melhor equipe para acompanhar. Sim. Se você precisar de uma intercorrência, você vai ter essa certeza de todas as escolhas que você fez, de que você realmente precisava de uma intercorrência. E está tudo bem. Ainda bem que tem aquele médico que faz essa intercorrência. Ainda bem que existe a cesárea. Né? Ainda bem que existem essas técnicas para salvar as vidas. Sim. Não sou zero contra, eu sou muito a favor, mas quando é necessário. Sim. Eu recebo depois muitas pacientes no consultório que ficam na dúvida. Falam assim, eu acho que eu fiz uma cesárea desnecessária. Eu acho que assim, o motivo que era porque meu bebê estava muito pesado, ou porque o cordão estava enrolado no pescoço, ou porque dão alguns motivos que depois que elas vão estudar, elas percebem que não era uma cesárea indicada. Mas quando é uma cesárea indicada, pode até ter uma frustração de eu queria muito um parto normal e foi uma cesárea, mas foi indicada. Eu tenho essa certeza, então tá tudo bem? Sim. Não, com certeza. Eu, né, tentei o parto normal, mas não consegui. Mas eu também... Eu não sabia o que esperar do parto, mas como eu já sabia que a Teodora tinha grande chance de ir para UTI, eu já estava muito preparada nesse sentido, então eu não fui pega de surpresa nesse sentido. Sim. Então, quando, né, a gente acabou saindo, né, mudaram os planos, né, do parto normal para cesárea, eu entendi que aquilo era a melhor forma para minha filha vir ao mundo do jeito que ela tinha que vir né, e ficar bem, né? Isso. E aí eu fiquei super tranquila e não me arrependo. Sim. Mas... às vezes é o bebê, né, também, Cora? Eu falo muito isso, às vezes é o bebê, às vezes tem uma gestante que tem alguma questão, né? Eu tive uma gestante que ela estava com um bebê pélvico, e ela não ia fazer um parto pélvico. Aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas fazem. E ela eu nem sei o que é um parto pélvico. Pélvico é quando sai o bebê está sentado, então sai o bumbum do bebê primeiro. É um parto muito mais arriscado. Sim. Eu sempre escuto até que nem pode, quando o bebê tá sentado, as pessoas já falam que fazem a cesárea. E ela estava muito com essa questão, fez várias coisas para o bebê virar, posições, tudo. O bebê não virou. E eu falei assim, mas então ele escolheu o jeito que ele queria nascer. Tá tudo bem. Sim. Né? Não é melhor você ir para uma cesárea tranquila, respirando, com segurança. Tá tudo bem. É até melhor do que sair na emergência para uma cesárea. Sim. Porque quando você tá lá, eu penso muito nisso. Eu falei, nossa, tudo aquilo valeu a pena. Não voltaria atrás, porque foi uma experiência muito importante. Mas assim, passar por tudo aquilo para no final ter acontecido a cesárea. E eu, né, aí quando eu fui pra cesárea, eu já tava aflita, já tava muito tensa, né, porque eu não fiz hipnobirthing, então eu fiquei muito tensa antes, eu até vomitei, passei mal, né, quando eu fui pra cesárea, e aí eu penso, nossa, se eu tivesse chegado lá pra fazer cesárea, ia ser melhor, né, talvez, melhor que eu digo assim, seria mais fácil. Você seria mais provavelmente eu ia estar mais tranquila, acho que tudo ia ser um pouco mais fácil. Mas enfim, foi do jeito que tinha que ser e foi maravilhoso, né, graças a Deus deu tudo certo, mas é isso, às vezes aceitar certas coisas é bom também, né? Eu falo muito para as mulheres irem abertas para o parto. Você está estudando, está aprendendo, está com um monte de coisa, mas vai aberta, porque não dá. Isso foi uma coisa que minha médica falou. É incontrolável, né? E que eu levo para as meninas. Vai aberta. Se você vai tomar analgesia ou não, se vai ser o normal ou a cesárea, depois o que vai acontecer? Vai aberta, porque quando você vai aberta, você se frustra muito menos, e você tem outras possibilidades ali, de outras coisas que podem acontecer.
não Com sabe. E o certeza. parto é uma surpresa, né? Não dá para Não saber dá pra saber. exatamente como vai ser, não tem como saber. Sim. É isso que é o mais difícil, né? Acho que é controlar essa ansiedade, essa Sim. insegurança, né? Uhum. Mas pelo jeito a técnica, ela também ajuda nisso, né? Nessa insegurança. Sim. Acho que você podia contar um pouco mais pra gente do curso, Hum. né? Que eu acho que ia ser legal para o pessoal entender e quem tá interessado também. Sim, sim. Então, são 5 encontros online. Antigamente eu fazia presencial, mas agora, né, depois da pandemia, virou online e é muito melhor, porque tem muita mulher fora do Brasil que faz o Sim, curso, então é muito legal. bom. Então, são 5 encontros, de 3 horas cada encontro. Tem bastante conversa, né? A gente tem bastante troca. E num dos encontros a gente fala sobre, né, a base da técnica e a gente faz uma respiração, a primeira respiração, o primeiro relaxamento e fala um pouco da história do hypnobirthing e das ondas das contrações, fala um pouco de como que, né, a técnica, ela reformulou a técnica. No segundo encontro, a gente fala muito sobre o corpo, né? Tem até umas fisioterapeutas pélvicas que dão curso junto comigo para falar Legal. mesmo da parte do corpo, o que pode fazer de exercício, o que pode fazer para ajudar. E aí a gente faz mais técnicas de relaxamento e de respiração. No terceiro encontro, a gente fala sobre todas as fases do trabalho de parto e a gente trabalha muitos medos. Quais são os medos que aquelas mulheres têm do parto e, né, do que pode acontecer. E aí a gente fala bem detalhadamente sobre as fases do trabalho de parto e também daí faz um trabalho sobre os medos e o relaxamento. No quarto encontro, a gente fala sobre o plano de parto, fala cada coisinha do plano de parto, e daí também faz um relaxamento. E no quinto encontro, é um encontro sobre o puerpério, que também é um assunto pouco Muito falado, pouquíssimo. e eu acho muito importante, principalmente nessa questão emocional, que a mulher tem, né, 80% das mulheres têm baby blues, que é aquela tristeza, aquele choro que você tem depois do parto e que muitas mulheres se sentem culpadas, não entendem. Então, eu falo desde o sangramento até o baby blues, depressão pós-parto, fala um pouco sobre a amamentação. Também tem uma consultora de amamentação que dá aula junto comigo, que é muito bacana, então ela Legal. dá uma aulinha ali no meio da aula sobre a amamentação. E a gente fala um pouco sobre o papel do parceiro ou da parceira nesse momento, né, da chegada de um bebê, né, como que o parceiro pode te apoiar, estar ali com você, entender esse momento de mudança, né? É uma transformação a chegada de um bebê, Total. né? Então, Que assim, é legal. bem completo, tem bastante coisa. Muito, muito. E quantas horas dura o curso? Desculpa. Então, são 3 horas cada encontro quando é em grupo, Bastante. porque eu deixo um espaço para elas poderem falar, né, o que elas estão sentindo e a gente poder trabalhar isso. Que legal. E Jo, existe alguma técnica hoje em dia que é importante a gente associar junto a essa? Não sei, tô chamando de técnica, mas podia ser outra coisa. Práticas, Essa. tem outras Você comentou da práticas. fisioterapia, Uhum. tem algumas coisas que as pessoas falam, agora eu não tô lembrando o nome. Fisioterapia pélvica, Eu acho que é né. isso, né? Então, eu indico a fisioterapia pélvica, eu indico a consultora de amamentação, eu indico que a mulher faça alguma coisa para o corpo, porque o trabalho de parto e ter um bebê em casa também não é fichinha, assim, né, para o corpo, Hum, é um trabalho corporal, então pilates, né, para postura, para nas costas, yoga, tem várias professoras de yoga que a gente indica também que são bem legais, que então e legal, uma coisa meio que tem a ver com a outra, assim, sabe. que legal. E você comentou isso de parto em casa, mas muitas gestantes suas têm parto em casa? Não, tem algumas gestantes que têm parto em casa, mas geralmente são as mulheres que moram fora do Brasil, porque fora do Brasil é mais comum. E a minha cunhada teve, as minhas 2 sobrinhas em casa. Aqui no Brasil, a maioria tem parto hospitalar. Eu já tive algumas alunas que escolheram ter parto em casa, mas aqui é menos comum. Fora do Brasil, assim, é mais comum. Estados Unidos, Europa, elas costumam Eu tive uma amiga que teve ter mais parto em parto em casa. casa. Que legal. Bom, Jo, agora a gente vai pro bate-bola final. Ó.
que chama menu degustação, é um bate-bola. Vamos ver. Acho que você vai sair super bem, porque você foi ótimo aqui no papo. Ah, Uma palavra que descreva a Hypnobirthing. tranquilidade. Principal benefício do Hypnobirthing. Nossa, são tantos, né? Tem um Mas acho que a específico? experiência de trazer um bebê ao mundo com mais calma. Pode ser praticado por todas as mulheres? Pode. Deve. O Hypnobirthing elimina a dor completamente? Não. Não sempre. Melhor momento para começar a praticar Hypnobirthing. O momento que for melhor para cada mulher. Um mito sobre o Hypnobirthing. Mito. Que quem faz hypnobirthing precisa ter o parto na banheira em casa. Muitas pessoas acham isso. Benefício do Hypnobirthing para o bebê. Ter uma mãe mais calma, mais tranquila e mais confiante. Hypnobirthing em uma frase. Hypnobirthing é trazer o seu bebê ao mundo com mais tranquilidade, mais calma, mais amor e conexão. Duração ideal das sessões de Hypnobirthing. Individuais de 1h30 e em grupo de 3 horas. Uma dica para quem está começando a praticar Hypnobirthing. Colocar o hypnobirthing na sua rotina, para ser parte da sua vida, para ser parte da sua rotina e para aí o seu corpo ir acostumando com esse relaxamento, com essa calma, com esse outro estado de espírito, né, mais tranquilo. Puxa, adorei. Jô, foi muito legal. Acho que amei eu também. amei, foi muito bom. Uma pergunta que eu não fiz, mas eu fiquei com muita vontade de saber como foi o parto da Maia? Ah, sim, você me perguntou, né? O parto da Maia foi maravilhoso, mas eu gosto de falar que eu fui aberta, então ele não foi exatamente da forma que eu idealizava, mas o final foi. Eu idealizava muito, eu imaginava muito um parto, o expulsivo na banheira de cócoras, porque eu assistia muitos vídeos, então o expulsivo dela foi na banheira de cócoras junto com meu marido. Mas eu tive um longo caminho até chegar nesse momento. Mas ele foi lindo, foi muito respeitado. Eu lembro, assim, de palavras da minha médica, da minha obstetriz, que era só assim, calma, respira, tá tudo bem. Então, eu não tive pressa em nenhum momento. Eu senti bastante as contrações. Eu fiquei só com as respirações, com os relaxamentos, durante quase 12 horas, né, de parto ativo. E depois eu tomei analgesia. E eu gosto de falar para as mulheres que eu tomei analgesia, que tudo bem, que eu tive um momento do meu parto que eu precisei tomar um pouco de ocitocina, né, para engrenar o meu parto, e que também tudo bem. Então, eu aprendi muitas coisas que eu achava que talvez fossem atrapalhar a mulher e que para mim ajudou. Então, abri um pouco o leque até para eu ajudar as mulheres nas aulas, sabe? Valorizar, né? Valorizar. Tudo que a gente também tem de ferramentas para esse Sim. momento. Mas quando eu, né, conto, eu gosto de contar que, assim, foi um parto alegre, divertido. Eu ri muito com meu marido, eu chorei também, claro, de emoção e de sensações, enfim. Mas foi um parto muito emocionante, né? Eu que peguei ela, né? Eu e meu marido juntos, as 4 mãos, que a gente pegou ela, assim, e foi tirando lá da banheira com calma, assim, e trouxe ela pro colo. Então, foi muito emocionante. E foi em casa? No São Luís. Ai, que legal. Bom, Jô, obrigada, assim, eu amei, foi muito legal esse papo. Obrigada a você. Eu sempre tive muita curiosidade, né, eu comentei com você antes de entrar que eu tenho 2 amigas que fizeram, a Fabi, que ela comentou, e uma outra amiga, e eu sei que se apaixonaram, né, tanto pela experiência delas mesmo, né, pela própria experiência, quanto pelo curso. Você passa, né, muita tranquilidade na forma de falar, então eu acredito que esse curso deve ser sensacional. E foi ótimo. Foi ótimo, obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer enorme. Amei o convite, amei o Eba, convite. que bom. E ó, não deixem de seguir a Jo no Instagram, @joana.ceprene, com Y no final. E é isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para tirar dúvida também e deixar os comentários. E seguir o menu em todas as redes, né?
porque estamos em muitas redes, YouTube, Instagram, Spotify, e deixa seu comentário não, dá estrelinha, porque eu mereço. Obrigada.